Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos X, né, que a gente vai criando em relação à nossa carreira, em relação à nossa área profissional, em relação à nossa vida financeira, né, e de onde é que a gente tira, né, esses X, esses bloqueios, como que a gente vai criando isso? Então, assim, certamente em algum momento da vida de vocês, em algum momento da tua vida, ou em algum momento da vida de pessoas que tu conheça, já aconteceu de passar pela cabeça que estava fazendo alguma coisa que não tinha certeza se era aquilo que queria para sua vida, de não se sentir realizado, de fazer algum tipo de trabalho, fazer alguma profissão aonde estava fazendo porque precisava, na verdade, do dinheiro, precisava garantir, né, sustento, alimento, família, enfim, suas próprias coisas, né, no sentido de, às vezes eu não preciso do dinheiro ainda para sustentar uma família, mas eu preciso do dinheiro para pelo menos comprar as minhas coisas pessoais, as minhas roupas, ou para eu estudar, para fazer uma faculdade, para fazer um curso, para fazer alguma coisa, e aí acaba indo trabalhar, acaba aceitando trabalhos para poder ter aquele dinheiro no final do mês, para poder fazer essas coisas. Mas não se sente realizado, não se sente feliz, não se sente seguro de que é aquilo ali que quer para sua vida. E na verdade isso tudo são esses X, né, esses bloqueios que a gente vai criando em relação a trabalhar, em relação a dinheiro, desde que a gente veio ao mundo, né? Desde que a gente está lá no ventre da mãe, assim como tudo, assim como qualquer outra coisa, qualquer outra crença, qualquer outro desconforto, qualquer outra situação que a gente tenha na nossa vida. Mas nesse vídeo de hoje eu vou falar especificamente para abrir um pouco mais a visão de vocês, para surgir aí para fazer cair algumas fichas, para que vocês entendam de repente o porquê que a situação profissional de vocês está como está hoje. Então assim, isso tudo vem desde a nossa infância, né? Então para chegar onde chegou hoje, eu preciso ter aprendido em algum momento coisas em relação a dinheiro, em relação a trabalhar. E aí aqui eu não estou trazendo só a questão de que dinheiro é sujo, de que os ricos não vão para o céu, não é essa a questão que eu vou trazer aqui. O que eu estou trazendo é realmente essa sensação de se sentir ou não feliz, de estar fazendo aquilo que gostaria de estar fazendo, né? Ou estar realizando de repente o desejo, o sonho do pai ou da mãe, ou então está fazendo o que está fazendo hoje porque foi as oportunidades que foram vindo desde que começou a trabalhar, né, desde novo e tudo mais, e aí foi seguindo naquele caminho, foi deixando a vida levar, né, e por isso que está no que está hoje, fazendo o que está fazendo hoje, mas não se sente realizado. Então assim, a primeira coisa que é importante a gente identificar que desde a nossa infância a gente já vai tendo interpretações em relação ao trabalho. Por exemplo, na minha infância eu tinha uma interpretação de que o trabalho do meu pai tirava ele de mim. E aquilo me causava dor. Então, em função dele viajar bastante, em função dele ser o provedor e daí estar sempre envolvido em questões profissionais, eu tinha essa interpretação quando eu era criança. Isso, criança mesmo, né? Lá 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. E isso veio se reforçando com o decorrer do tempo. Depois os meus pais se separaram, né? Eu já contei a minha história, quem não viu ainda pode ir lá ver o vídeo da minha transformação, onde eu conto bem detalhado isso. Mas ali nos meus 4 anos eles se separaram e ele montou depois de um tempo, ele montou uma grande empresa, para ele, e ele morava nesse local, então, e não era na mesma cidade em que eu morava, apesar dele nos pegar, eu e a minha irmã, né, todo final de semana para levar para casa dele,
eu não tinha ele comigo durante a semana. E isso tudo eu tinha a interpretação que era porque ele tinha que trabalhar. Por isso que ele não convivia, não tinha tempo para conviver comigo. E quando a gente tem essa idade, quando a gente está nessas primeiras interpretações aí da vida, a gente não tem a visão de que aquilo é necessário para o sustento. A gente só entende, só interpreta de forma que alguma coisa está tirando a presença do pai ou da mãe. No meu caso era o pai, mas tem gente que é a mãe, tem gente que é os avós, né? Enfim. Então eu tinha essa interpretação. Isso foi fazendo com que no decorrer da minha vida eu fosse trabalhando, comecei a trabalhar cedo também, 16, 17 anos, e eu sempre tive dificuldade de me apaixonar pelo meu trabalho. Eu sempre tive dificuldade de gostar de fato do que eu fazia. Eu ia para ter o dinheiro no final do mês, para fazer as minhas coisas. Eu nem precisava ainda ajudar no sustento de casa, mas eu já tinha essa interpretação de que eu precisava trabalhar para pelo menos ter as minhas coisas, só que ao mesmo tempo eu não conseguia me entregar, eu não conseguia me apaixonar pelo meu trabalho. Então aí eu fui criando um X para eu ter a profissão, uma profissão que eu realmente gostasse, uma profissão que realmente fosse o meu sonho e de fato eu conseguisse me dedicar com aquilo, né, naquela profissão, de uma maneira em que eu não sentisse que eu estava trabalhando, porque esse é o grande sonho de todo mundo que tem essa dificuldade com a carreira, com a profissão, é que consiga encontrar algo que não sinta que está trabalhando, né? Que seja um prazer, que não se importe de ter que trabalhar, independente do horário, independente da situação, independente do dia, que não fique esperando a sexta-feira chegar, que não dê crises de ansiedade no domingo de noite, porque no outro dia começa tudo de novo. Então esse é o grande desejo, né, das pessoas que têm essa dificuldade em se encontrar na carreira profissional. Então, assim como eu, todas as pessoas que têm alguma dificuldade fizeram interpretações no passado. E aí a gente precisa analisar, precisa voltar lá, talvez conscientemente não consiga fazer essa análise, voltar para interpretar. Eu conscientemente não tinha essa noção que eu tinha essas crenças, que era a falta que eu sentia do meu pai, que eu vinculava ao trabalho dele. Então eu não entendia o porquê que ele tinha que fazer aquilo, eu não entendia o porquê que o trabalho dele tirava ele de mim. Eu acabei pegando um ranço em relação a trabalho porque causava dor, porque me tirava, né, de uma situação que eu queria estar, né, com o meu pai e tudo mais. E eu fui levando isso para a vida, então sem saber eu fui conduzindo a minha vida profissional de forma que eu não me apaixonasse pelos meus trabalhos, que eu fosse realmente só para ter o dinheiro no final do mês. E isso fazia também com que eu não ficasse muito tempo, né? Então ali, 5 meses, 8 meses era o máximo. O máximo que eu fiquei numa empresa foi 1 ano e 2 meses, que foi numa empresa familiar, onde era o mais próximo que eu estava de algo que representava meu pai, que era trabalhando com os meus irmãos. Então, mas foi o máximo também. E aí depois continuei nesse mesmo ciclo aí de não fechar nenhum ano nas empresas. Então existia essa crença, eu não podia me dedicar, eu não podia me apaixonar, eu não podia me sentir plena, realizada, porque eu iria causar dor, eu iria deixar alguém para trás, eu iria fazer com que alguém sentisse a mesma coisa que eu sentia. E inconscientemente a gente não quer isso, só que a gente não sabe o porquê que a gente não consegue se apaixonar pelo trabalho ou seguir o nosso coração para fazer o trabalho que nos realiza. A gente só não consegue. E aí a gente acha que a culpa é do local de trabalho, que a culpa é do chefe, que a culpa é dos colegas. Enfim, vai projetando isso para o externo, né? E não consegue identificar dentro da gente o que tem ali que a gente não consegue simplesmente se realizar. Então existe sim essas crenças que a gente vai trazendo e vai criando esses X para que a gente se sinta realizado. Ao mesmo tempo a gente vai tentando não decepcionar, ao mesmo tempo a gente vai tentando não ir ao contrário daquilo que a gente acha
que o outro espera da gente. Né? A gente tenta não ir ao contrário, no caminho contrário daquilo que a gente acha que a mãe, que o pai, que o avô, que a avó, que o tio, que os irmãos sonham pra gente. E aí a gente começa a viver o sonho do outro e não o nosso sonho, para não decepcionar o outro. E vai criando de novo o X aí para não seguir o nosso caminho, para não seguir a nossa realização profissional. E também com tudo isso, a gente vai convivendo na escola, e na escola a gente também vai aprendendo coisas que é importante ter uma carreira para ter dinheiro, para poder se sustentar, para poder se aposentar, para isso, para aquilo, para aquilo. Então, existe uma visão, um direcionamento também na escola depois, onde o importante é ter o dinheiro, onde o importante é eu conseguir me sustentar. Não importa o que eu vá fazer, eu tenho que conseguir me sustentar, e aí a gente vai reforçando essa crença, né, de que além de que o trabalho vai me tirar das pessoas que eu amo, eu tenho que fazer qualquer coisa só para conseguir pagar as contas no final do mês. E aí a gente vai seguindo esse caminho, vai seguindo essa crença e vai criando mais X para trilhar aquilo que nos realiza profissionalmente, que na verdade é aquilo que vai ser uma consequência. Né? O dinheiro, a profissão vai ser uma consequência se a gente conseguir olhar para nós e fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer. E aí eu preciso olhar para trás de novo para entender a minha situação. Toda a situação que a gente vive hoje, ela tem um porquê que aconteceu lá atrás. Então, com a minha profissão, a minha carreira, a tua carreira, ela não é diferente. Eu preciso olhar para trás para entender tudo isso. O que eu interpretei lá atrás de pai e de mãe quando saíam para trabalhar, né? Às vezes era a mãe que saía para trabalhar e eu tinha que tomar mamar na mamadeira, então a pessoa que passou por essa situação vai interpretar que o trabalho é ruim porque a mãe não estava ausente na hora da alimentação, na hora da comida, enfim, vai interpretar desta forma também. E aí e daí eu também já vou tirando conclusões a respeito do dinheiro. Né? Que o dinheiro traz a infelicidade, o dinheiro me separa das pessoas que eu amo, o dinheiro causa separação, o dinheiro causa abandono, porque por mais na minha situação os meus pais eram separados, mas se na tua situação os teus pais não eram separados, a sensação de abandono porque a mãe te deixou de repente com uma babá, ela também existe. Abandono não é só quando alguém de fato vai embora e eu não vejo mais a pessoa todo dia. Mas essa sensação de abandono, ela também vem quando durante o dia eu não estou com a pessoa que eu queria estar. E essa pessoa me deixa com uma outra pessoa para que essa outra pessoa me cuide. Com uma babá, com um avô, com um tio, enfim, não importa. Mas a sensação ela vai ser a mesma. E aí por que ela fez isso? Para sair para trabalhar. Então eu vou criando de novo esses X em relação a uma carreira profissional, ao eu me entregar, eu já começo a achar que trabalhar é ruim, eu já começo a achar que trabalhar não é gostoso, que trabalhar é uma obrigação, que trabalhar é castigo, que trabalhar é só para eu ter aquele dinheiro que causa essa separação. Então tem todas essas questões que a gente precisa assim olhar. Assim como às vezes as interpretações que a gente vai fazendo em relação a pessoas que estão num cargo elevado ao nosso, numa situação elevada a nós. Então, o que eu interpretei, o que eu acho dos meus chefes? Que eles são arrogantes, que eles são ignorantes, que eles são aproveitadores, o que eu acho deles? O que eu interpretei dessas pessoas? Isso vai fazendo com que o meu subconsciente também vá tentando me levar para longe disso tudo. Se eu acho dos meus chefes tudo isso, o meu subconsciente vai me levar para o lado contrário, que é para que eu nunca seja julgada, que é para que as pessoas nunca achem de mim isso que eu estou achando dos meus chefes.
E aí hoje eu preciso, de repente, dessas habilidades deles, dessa posição em que eles estão, e eu não consigo chegar lá, eu não consigo me realizar. Quantas vezes a gente olha para os nossos chefes e diz: ah, fulano é Caxias, fulano só pensa em trabalhar, que coitada da mulher do fulano porque o fulano só pensa em trabalhar. A gente fala isso. E aí como é que a gente vai viver essa posição de gostar do que faz se eu julguei tudo isso? Também aconteceu na infância de ter amiguinhos com os pais que tivesse o pai ou a mãe também em situações elevadíssimas, donos de grandes empresas, que tivessem um poder aquisitivo muito maior do que o nosso, e cada vez que a gente tá com aquele amiguinho, dá aquele frio na barriga quando o pai do amiguinho chega, porque, nossa, a gente tem até medo do pai do amiguinho, porque de tão grande que parece que ele é, de tão enorme que parece que ele é, de tão poderoso que parece que é aquele pai daquele amiguinho, a gente também vai criando esses bloqueios. Nossa, eu não tenho medo. Então, se eu tenho medo do pai do amiguinho que tem essa carreira, que tem essa profissão, como é que eu vou conseguir ter uma profissão hoje, uma carreira hoje que eu goste, se eu tinha medo de quem tinha? Se eu tinha receio, se eu tinha vergonha, morria de vergonha quando chegava o pai de uma amiguinha minha, que eu via ele como um grande empresário, como um homem de grande poder. Então, como é que a gente vai conseguir hoje ter a nossa carreira e a nossa profissão? Então, percebem como a gente mesmo vai criando esses bloqueios, esses X na nossa vida, na nossa carreira profissional, por conta de coisas que a gente foi interpretando. E aí, às vezes, a gente até sabe o que a gente quer. Até tem uma coisinha ali no nosso coração dizendo pra nós que não, é isso que tem que fazer, é isso que eu quero. Eu ia me sentir a pessoa mais realizada do mundo se eu fizesse isso. Mas aí parece que as coisas vão acontecendo de uma forma onde eu não consigo fazer aquilo. Eu não tenho oportunidades naquela área, eu não consigo levar aquilo adiante. Vem um monte de gente me dizer que aquilo não dá dinheiro, que aquilo não sustenta, que aquilo não enche barriga. E eu não consigo, e eu acabo colocando essa crença em mim também. Que não adianta eu seguir o meu sonho porque isso não é pra mim, isso não vai me levar a lugar nenhum. Por quê? Porque eu já tô com tanta crença, eu já tô com tantas interpretações registradas, carimbadas no meu subconsciente, que se eu me dedicar a trabalho eu vou fazer alguém sofrer, que se eu me tornar uma pessoa de poder no sentido de ter a minha empresa ou de ter um cargo bacana, um cargo legal dentro de alguma empresa, alguém vai sentir medo de mim, alguém vai sentir vergonha de mim, e isso não é legal, eu não gostava, eu me sentia muito mal quando era comigo. Então, meu subconsciente, o universo, ele começa a não te deixar realizar essas coisas porque tu mesmo falou pra ele que não era bom, que não era legal. Então eu não consigo ir atrás do meu sonho. Enquanto eu não abrir os meus olhos, enquanto eu não parar para perceber tudo o que eu julguei lá atrás, tudo o que eu interpretei lá atrás de pessoas que tinham uma carreira, que tinham uma profissão, por mais que não seja a profissão que eu quero para mim, o que importa não é o que a pessoa fazia, mas era o como a pessoa fazia, o como ela se dedicava. E hoje eu não consigo me dedicar. Por quê? Porque eu criei um X. Para que eu tivesse essa mesma paixão, para que eu tivesse esse mesmo empenho, essa mesma dedicação com aquilo que eu quero fazer. Porque se eu fizer, eu vou causar dor para alguém. Só que quando eu escolho seguir algo que não é o meu desejo, que não é a minha vontade, que não é aquilo que eu sinto que eu faria de coração, aquilo se torna um peso. E aí aquilo não é mais agradável. Aquilo se torna uma obrigação. Aí eu ter que fazer é eu esperar algo em troca. Então se eu tô fazendo para não decepcionar alguém,
se eu estou fazendo algo porque eu estou preocupada com o que os outros vão falar se eu escolher esse outro caminho, se eu estou fazendo algo porque eu estou tentando realizar um sonho de alguém que não é o meu, né? Às vezes alguém, o pai e a mãe que queriam muito ter uma profissão, ser, né, sei lá, um médico, um advogado, alguma coisa assim, e não conseguiram, então hoje eu estou tentando honrar meu pai e a minha mãe e eu estou fazendo aquilo por eles. Aquilo não é meu, aquilo não é um desejo teu. E aí isso se torna um peso na tua vida. Aí isso se torna uma carga muito grande, aonde eu vou criar mais crenças no meu subconsciente que me levem mais longe ainda de uma realização pessoal, de uma realização profissional, porque eu começo a não ter a realização em nenhuma área da minha vida. Porque conforme eu falei no vídeo anterior, na aula anterior, a nossa vida ela não é separada, ela é uma só. Então, se tem alguma coisa acontecendo na área profissional, se eu não resolver de fato aquilo ali, se eu não resolver, eu digo olhando para dentro de mim, limpando as crenças em relação àquele sentimento que existe ali, de eu não estar me sentindo realizada, de eu não estar me sentindo boa o suficiente, de eu não estar me sentindo segura, feliz. Se eu não limpar esse sentimento, eu vou trocar de emprego. No início parece que vai estar tudo bem, porque sempre dá aquele gás de novo no início, né, quando vem alguma coisa nova. Só que aí esse mesmo sentimento vai aparecer daqui a pouco no meu relacionamento. Por quê? Porque eu não limpei o sentimento. E daí só está trocando o fato externo. Então a nossa vida profissional também, quando ela não está boa, se não está boa, não está legal, é um fato, não é um problema. Isso é um fato que está acontecendo na tua vida. Como tu vai olhar para esse fato, como tu vai interagir conforme de acordo com esse fato, como tu vai conduzir esse fato, é como tu define se tu está criando um problema ou não. Então o que eu preciso fazer para eu conseguir limpar, para eu conseguir tirar esse X que eu tenho na minha vida profissional, que eu não consigo me realizar, que eu não consigo me sentir feliz, que eu estou sempre trocando de emprego, que eu estou sempre em dúvida se é o que eu estou fazendo, que eu estou sempre achando que os meus chefes são isso e aquilo outro, os colegas, enfim. E quando tá tudo bem, começa a ser um saco ter que pegar então o ônibus ou a condução para ir trabalhar. Então sempre vai ter alguma coisa que vai me deixar triste, que vai me deixar chateada, que vai me deixar com raiva em relação à minha carreira. O que eu preciso fazer para limpar esses X? Primeira coisa, eu preciso ter a integridade e ser verdadeira comigo mesmo, de olhar para trás, para toda a minha história e perceber, identificar o que eu julgava, o que eu achava da profissão do meu pai, da profissão da minha mãe, do meu pai sair de casa para trabalhar e da minha mãe ficar em casa cuidando dos filhos, ou vice-versa, dos dois saírem para trabalhar e me deixarem com uma outra pessoa. O que eu achava disso? E aí às vezes a gente pensa assim, eu não lembro. Né? Pode ser que tu esteja me dizendo isso agora, Simone, eu não lembro. Ok, traz isso pra tua vida hoje. Tu sabe se teu pai te deixar, tua pai e tua mãe te deixavam com uma outra pessoa para eles poderem ir trabalhar. Traz isso pra tua vida hoje. Tu faria isso com os teus filhos? Se a resposta é sim, faria. Estou fazendo, tenho filhos e tenho que fazer, tenho que deixar na creche, tenho que deixar com outra pessoa. O que tu sente fazendo isso? Tu sente que tu tá sendo justo com teus filhos ou não? Tu sente que tu tá perdendo a melhor fase da vida dos teus filhos ou não? Tu tem muito medo de acontecer alguma coisa com eles quando tu não tá presente ou não? O que tu sente em relação a isso? Não vai ser diferente daquilo que tu sentia quando tu era criança e que aquilo acontecia contigo. Por quê? Porque a gente tende a ter uma interpretação e a registrar no nosso consciente
que a informação vai acabar indo para o subconsciente, que eu nunca vou fazer isso que meu pai ou que a minha mãe fizeram. Quando eu crescer e eu tiver a minha vida, a minha família, meus filhos, a minha carreira, a minha profissão, eu nunca vou fazer o que meus pais fizeram. Porque eu acho aquilo errado. Eu não concordo com o que eles faziam. Então, seja íntegra contigo, seja verdadeira, olha para trás, como tu interpretou, como tu via essa situação. E aí vai percebendo também o que tu achava das pessoas que têm poder, que têm mais poder, que tinham mais poder aquisitivo do que tu, que estavam em cargos mais elevados do que tu, que tinham uma situação de vida que tu julgava melhor do que a tua. Como é que tu foi interpretando e como é que tu foi julgando essas pessoas? Aí vai vendo o que tu excluiu, vai vendo o que tu foi inconscientemente implorando para o universo e para o teu subconsciente não trazer para a tua vida. E de novo, eu não estou falando de fazer a mesma coisa. Então, se tu trabalhava num lugar, por exemplo, onde era uma loja, uma escola, alguma coisa assim, eu não estou dizendo para que tu julgue a profissão em si. Não quero nunca mais trabalhar como professor. Não, não é isso. É como é que tu julgava o dono da escola, o dono da coisa toda. Não significa que tu vai ter que, se tu concordar com ele, tu vai ter que abrir uma escola. Não. Mas olhar o como ele fazia, a dedicação que ele tinha para com a escola. É nesse sentido. Então, seja escola, seja loja, seja empresa, seja qualquer coisa. Olha com esta visão. A dedicação da pessoa, a dedicação do chefe, a dedicação do dono, a dedicação daquele que era o gerente, daquele que tinha o cargo mais elevado do que tu. Como é que tu olhava para essas pessoas? O que tu interpretava ali? Consequentemente, tu foi criando bloqueios na tua vida, tu foi criando X na tua carreira profissional para que não te levassem a ter dedicação, atitudes, habilidades como aquelas pessoas tinham. Porque aquilo causava dor para ti e inconscientemente tu não vai querer causar dor para outras pessoas. E o que tu faz hoje? Por que tu faz? Responde essa pergunta. Por que tu faz o que tu faz hoje? Se a tua resposta foi porque foi o que a vida veio me trazendo de oportunidade, existe algum X aí que não te deixa seguir o que teu coração quer. E o que tu interpretou então? De quem segue o coração, acontece o quê? Se a tua resposta foi porque era o sonho dos meus pais, porque foi o que meu pai queria que eu fizesse, a minha mãe, meus avós, enfim, olha para isso de forma que como é que tu vai te sentir realizado se tu tá seguindo o sonho de outra pessoa? E quais são as consequências que já vieram na tua vida por conta de tu estar trilhando o sonho de outra pessoa? Daqui a pouco uma infelicidade nos relacionamentos, daqui a pouco uma infelicidade na saúde, doenças, corpo, ansiedades, depressão, por conta de tu estar seguindo o sonho de outra pessoa e não o teu. E o que tu interpretou no teu passado que te diz hoje que seguir o teu sonho não é seguro, que o seguro é seguir os sonhos de outras pessoas. Então isso também causa um grande X para que tu tenha essa realização profissional. E é dessa forma que a gente vai criando esses bloqueios. Então eu preciso parar, respirar, olhar para mim, olhar tudo que eu interpretei em relação a esse trabalho da mãe, do pai, olhar tudo que eu interpretei em relação ao que eu ouvia na escola, de ter que trabalhar para ter uma profissão, para ganhar dinheiro, para poder trabalhar em algum lugar, para poder me aposentar, para poder. O que é isso? O que são esses poder fazer o quê? Que tu tem essa crença que hoje isso é o essencial. Então, é melhor fazer qualquer coisa que dê dinheiro, mas não se sentir realizado. Em contrapartida, ter N doenças.
N desconfortos em outras áreas da vida. Olha para tudo isso. Percebe com o teu coração o que é aquilo que quando tu faz, tu não vê o tempo passar. Que quando tu faz, tu te entrega de coração. Que quando tu tá fazendo, tu percebe como se não tivesse dinheiro no mundo que pagasse. Esse é o teu verdadeiro propósito profissional. Essa é a tua verdadeira caminho para seguir numa carreira profissional. Mas para chegar lá, vai ter que olhar para trás e ver todos os X que tu colocou. Que é tudo isso que eu falei até agora. Olhar para todas essas áreas desde a infância. Os pais dos amiguinhos, escola, pai, mãe, avô, avó. Às vezes a gente convive com avós. Tem gente que convive com os avós, convivia com os avós, né, na infância, e os avós trabalhavam na roça, tinham uma vida muito pesada, e a criança acabava achando aquilo um sofrimento. Porém, os avós se dedicavam com amor àquele trabalho. Porém, os avós amavam mexer naquela roça, naquele campo. Só que aí hoje eu não consigo ter a mesma dedicação, mesmo que seja numa grande empresa, numa sala com ar-condicionado, eu não consigo ter a mesma dedicação. Por quê? Porque eu julguei que trabalho era um sofrimento, que trabalho era uma punição. Então os X que a gente cria na nossa carreira profissional vem daí. Vem de todas as formas que a gente interpretou, as formas de trabalho no passado, o dinheiro no passado, e como a gente foi seguindo o nosso coração, ou a gente abafou o nosso coração e foi seguindo o coração do outro. E aí, para voltar para o caminho do nosso coração, a gente precisa olhar para trás, identificar tudo isso que aconteceu, tudo isso que a gente julgou, para poder soltar. Quando eu olho, eu solto. E aí eu vou me dando conta, as fichas vão caindo, eu vou vendo que não tem mais sentido ter aquela crença, eu seguir por esse caminho, por aquele caminho, que eu, assim como eu cheguei aonde eu cheguei hoje, com a profissão que eu tenho, mesmo que não seja a profissão dos meus sonhos, eu posso trilhar o mesmo caminho para ter a profissão dos meus sonhos, eu posso me dedicar da mesma forma na profissão que eu sonho. Qual é o problema? Se tu tem hoje um trabalho onde tu precisa, mesmo que por obrigação, fazer, por que tu não está fazendo isso com aquilo que é o teu sonho, o teu desejo, a tua vontade? Vai ser muito mais alegre, vai ser muito mais confortável, vai ser muito mais feliz para ti, vai ter muito mais paz na tua cabeça, no teu coração. Então é isso, gente. Vamos olhar para esses X que a gente foi criando ao longo da vida, para poder ir soltando eles e mudando essas interpretações e entendendo que eu posso mudar a direção. Eu não preciso chutar o pau da barraca e jogar tudo pro alto. Eu posso ir fazendo uma transição aos pouquinhos. Se eu vou levar a vida inteira para conseguir ter sucesso na minha nova carreira, não importa. Porque a hora que eu começar a seguir esse caminho, além de que o universo começa a ajudar, porque tu tá seguindo agora o teu coração, tu já não sente mais que se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, porque aquilo ali é um prazer atrás do outro, dia a dia. A gente não consegue enxergar dessa forma hoje, parece que vai demorar muito tempo para conseguir ficar feliz, se trocar de carreira. Mas não, porque a felicidade já vai vir na hora que eu começar a trilhar esse novo caminho. A paz já vai vir na hora, a leveza já vai vir na hora. E eu não vou mais dar tanta importância para outras coisas. E quanto mais eu me sentir alegre, mais coisas boas vêm para minha vida. Então não é um processo demorado. É um processo de escolha. Eu escolhi olhar para mim. Escolher olhar para esses X que foi eu mesmo que criei e deixar isso soltar. E claro, começar a tomar uma ação em direção ao que eu sonho, ao meu desejo, à minha profissão. Certo, gente? Muito obrigada a todos então e até o próximo vídeo.